Já teve a sensação de que o estilo que você viu no início do mês, no início do ano, parece já ter ficado ultrapassado? Pois então, essa eu descobri recentemente até, não é só uma sensação única minha ou sua. Existem estudos que mostram um pouco disso. E o que eu quero falar vai nesse ponto. Zeitgeist. Já ouviram falar desse termo? É uma coisa que direto eu falo, tanto aqui nas minhas redes, quando vou conversar sobre imagens, fotografia no geral com o pessoal pessoalmente. E Zeitgeist basicamente é o estilo daquela época. E esse estilo se reflete na moda, na forma das pessoas vestirem, na forma das pessoas se comunicarem, que aí entra a parte de imagem, né? Foto e vídeo, e em outros pontos também relacionados a comportamento e relações humanas. E qual que é o ponto que eu quero trazer aqui, o que me fez querer fazer esse vídeo? Essa semana, nos últimos 4, 5 dias, eu tenho visto no Instagram um monte de propaganda de, para quem não conhece, lettering, que é isso aqui. Que é uma coisa realmente muito bonita pra gente colocar em vídeos, que basicamente são informações textuais que entram no vídeo para, além de enriquecer, reforçar alguma ideia, mas também dar uma quebra um pouco. A gente fica vendo só imagem e do nada vem uma informação de texto, que normalmente são textos para dar ênfase em alguma coisa. Só que no lettering a gente costuma trabalhar também com fontes diferentes, cores diferentes, de novo, para ser uma informação chamativa. Mas, recentemente aqui nas redes, isso tem sido usado só como mais um ornamento para o vídeo, ao ponto de lotarem a tela com textos. Assim, o que era para ser a legenda, um recurso de acessibilidade, passou a ser um complemento estético que não cumpre a função de acessibilidade, já que é uma palavra pipocando em cada canto de uma fonte diferente, você nunca sabe qual vai ser o próximo canto. E vi um monte de pessoas vendendo pacotes com esse tipo de texto. É um recurso bonito? É, quando bem usado. E não é o que está acontecendo. Tanto é que caiu já assim numa modinha e tá chato, tá feio. E tudo isso agora para voltar pro ponto do vídeo, que é o Zeitgeist. Há algum tempo, creio que vocês se lembrem, a Netflix soltou Stranger Things, né? Que foi uma série de sucesso aí. Eles foram para 29 temporadas, não sei para quê, para mim podia ter acabado na primeira. Só que aquela série ajudou meio que a definir uma característica estética por um tempo, que foi aquela pegada retrô de volta aos anos 80. Obras como essas ditaram por um tempo a estética que o pessoal estava seguindo agora. E ali eu tive já essa percepção de que o que estava sendo feito agora não era o que estava sendo feito agora. É uma releitura do que já foi feito. E nisso percebi essa característica cíclica do Zeitgeist, pelo menos no que diz respeito à estética, né? Como que obras agora de 2010 começaram a voltar para filmes dos anos 90, depois obras de 2020 mais ou menos voltaram para os anos 80, 70 e indo nesse ciclo, né? E aí, nas leituras que eu fiz complementares para poder montar esse vídeo, descobri que existem estudos falando exatamente do perigo que tem sido isso, porque as redes criaram uma necessidade de readaptação tão rápida que a gente simplesmente não tem mais uma estética temporal ou espacial. Então, uma coisa que antigamente era feita e saía num filme feito num outro canto do mundo,
aquele filme até chegar pra gente aqui demoravam meses, talvez até anos. E era o tempo que a sociedade tinha meio que para se adaptar esteticamente àquilo, às roupas, aos acessórios e levar para o resto do mundo. Então, ainda assim, a gente conseguia ter esse prazo de uma década, ou um pouco menos, né, para ter essas adaptações. Hoje, por causa dessas questões de internet, há esse conceito de mini trend que cria essas tendências, só que antes que elas se consolidem, já muda. Então, parafraseando uma conversa que eu tive com um amigo anos atrás sobre outros assuntos, agora com essa explosão de redes sociais, a característica mais estável que a gente tem é o movimento. É uma coisa boa? Seria, na minha percepção, seria ótimo se essas coisas que estão em movimento fossem coisas criativas, um pouco mais autorais, um pouco menos copiadas. E aí também, no meio dessas leituras, descobri que há essa também preocupação de que as coisas que a gente tem feito hoje têm se preocupado mais em atrair curtidas, atrair visualizações, e com isso tem uma longevidade minúscula. Vamos supor, você cria ali uma estética para sua foto hoje e ela cai nas graças da internet amanhã e vira essa febre por algumas semanas e depois some. Com isso, a gente não tem tempo para poder maturar essas construções e daí desenvolver coisas novas de verdade. A gente fica só nesse ciclo de repetição para bombar mais, para ficar mais dinâmico, para ficar mais em alta, mais no hype. E nesse ponto esbarra totalmente no meu trabalho, do audiovisual, né? Desde quando eu comecei na fotografia, isso há mais de 10 anos, uma coisa que eu carregava para mim era isso. Eu não quero perder tempo seguindo alguma moda, seguindo alguma tendência. Justamente porque ela é muito fluida. Ela, no que uma coisa é moda hoje à noite, é tendência hoje à noite, dali a 1-2 dias, antes de eu dominar aquela técnica, já deixou de ser. Então, eu sou um desses artistas que prefere encarar esse risco de ir para o outro caminho. Não o da tendência, mas o da parte autoral de verdade. Claro, eu vou ter uma série de referências da minha vida, né? Muitas delas vêm da parte de ficção e de terror. E aí não somente de filme, né? Mas livros também, porque muitos livros têm as definições, as descrições de ambientes, de cenários. E são coisas que eu gosto de carregar, são elementos que eu gosto de carregar para o meu trabalho. Não é sobre não ter referência. É sobre saber que existe um processo de construção que, para que eu seja reconhecido, assim espero, em algum momento, pelo meu trabalho, vai ser por ser uma característica minha, que pode ter referência de outros que passaram antes de mim, mas eu serei reconhecido pela minha estética pessoal. Não por eu ter feito uma legenda saltar na tela enquanto todo mundo estava fazendo, não por eu fazer um vídeo de drone FPV enquanto todo mundo também estava fazendo. Inclusive essa semana, sobre essa parte do FPV, eu estava me lembrando de uma cena, de duas na verdade, né? Ok, os recursos que o pessoal tinha antes para fazer eram bem diferentes, mas duas cenas que eu gosto pra caramba são aquela do início do Iluminado, o helicóptero e a câmera acompanhando ali o carro nas montanhas e tal, e o outro, que é um filme que eu sou apaixonado, que eu até postei hoje, quarta-feira, dia 13, no Instagram, que é A Morte do Demônio. Aquela hora que a câmera simula a perspectiva de um dos demônios que eles invocam e ela sai andando no meio da floresta. É uma coisa que hoje seria possível ser feita com muito mais facilidade, com os recursos técnicos, tecnológicos que a gente tem,
mas são duas cenas pra mim que são referência. Então agora, já pra finalizar de verdade, eu vou deixar aqui essa questão, né? Esse questionamento. O que você, criador, pessoa que trabalha com a criatividade, seja do audiovisual ou não, pretende deixar como marca sua? O que você pretende criar para que seja um diferencial seu? Se é que você quer também, né? Porque se não quiser, tudo bem, né? E é isso. Boa noite. Bebam água.